Nós vamos abrir com o tema da Enel, essa empresa italiana multinacional que assumiu os serviços de energia elétrica em algumas cidades e estados do país. E onde tem faltado luz, o pessoal está reclamando. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse hoje pela manhã que o governo federal vai acionar a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para abrir um processo disciplinar contra a Enel por conta dos apagões recentes em São Paulo. Segundo Silveira, a medida pode culminar no fim do contrato de concessão da empresa. Me engana que eu gosto. O ministro ainda avalia que as privatizações do setor de energia fizeram muito mal ao Brasil e que os contratos com distribuidoras de energia são frouxos e não atendem ao principal requisito de suprir as necessidades básicas dos consumidores. Muito bem. Olha, nós vamos debater esse tema, eu estou muito longe de ser alguém que defende a Enel. Quando fui presidente do PROCON, eu multei a Enel em 40 milhões de reais por deficiências no serviço. Mas me parece que o ministro está querendo trazer uma pauta ideológica, não uma pauta empresarial, uma pauta de interesse público. Ele quer, na verdade, através de um processo disciplinar, como se os contratos de concessão não tivessem proteção legal e não devessem ser questionados na justiça, a pauta do fim das privatizações. Ou seja, não tem que privatizar. É dinheiro público, vamos botar dinheiro do contribuinte para o Estado fornecer energia elétrica, fornecer água, enfim, todo esse serviço. Telefone, lembra antes da privatização? Eu vou dar uns dados para vocês. Olha, a Enel, empresa que eu no PROCON multei em 40 milhões de reais, ela investiu nos últimos 5 anos 8 bilhões e 340 milhões de reais. O serviço é bom? Está longe de ser bom. Tanto que tomou várias multas. Agora, são 8 bilhões e 350 milhões de reais de investimento privado, não de dinheiro público. Antes da Enel, você tinha a Eletropaulo, que investia 800 milhões de reais por ano. A Enel investe 1,4 bilhão por ano. Então, tem que dar uma revisão nesse contrato, apertar um pouco mais as cláusulas, tem que melhorar a prestação de serviço, se possível, trocar a empresa por uma outra, mas dá uma olhada no tamanho da conta. Então, vamos discutir má qualidade de prestação de serviço? Vamos. Vamos discutir também privatização ou não? Também vamos, não tem problema nenhum. Eu quero abrir aqui com o meu amigo João Belucci, que está com um belíssimo paletó azul claro. Parabéns, hein? Obrigado. Por favor, eu quero ver a sua opinião. Não, veja, a privatização da Enel, que na verdade foi a venda das ações, né, para tornar a estatal italiana majoritária, já foi um pouco complexa na época, porque o principal acionista da Enel é o Ministério da Economia da Itália. Ou seja, em tese, pode-se dizer que passamos de uma estatal brasileira para uma estatal italiana, que não é o melhor cenário. E nesse cenário de privatizações também, hoje ele é diferente do que era na década de 90, na medida em que hoje a gente tem uma hiperconcentração do mercado em poucos players, né? Se for fazer uma reestatização, provavelmente ou uma empresa privada ou um desses grandes grupos, como o BlackRock, vai ser o principal acionista. A Enel demitiu muita gente quando chegou, realmente a prestação do serviço não é legal, não é boa, faltou luz aqui recente nos bairros do centro aqui de São Paulo, mais de um dia, né, muitos prejuízos. Agora, eu também acho que, como você colocou, Capês, imagina, e me parece que é uma questão mais ideológica e para jogar para a torcida mesmo. É lógico que vai incomodar a Enel, vai entrar com os procedimentos administrativos, judiciais, enfim, mas me parece mais uma questão de visão de mundo mesmo, retrógrada, no sentido do Estado ter que prestar o serviço. Agora, isso também joga luz na questão da privatização da Sabesp aqui em São Paulo, nesse contexto de que hoje você tem uma hiperconcentração do mercado, né, em poucos players, e que é uma coisa mais dificultosa você separar o público do privado hoje, né? Não é igual na década de 90, que era mais separado, né, quando tiveram as principais privatizações no Brasil. Hoje me parece que é muito mais entranhado o público e o privado. Meu querido Acácio Miranda, você é um brilhante advogado. O contrato de permissão é um contrato precário.
contrato de delegação de serviço público a título precário, que pode, embora tenha um contrato, ele é mais fácil de ser rescindido. O contrato de concessão, ele pressupõe obrigações recíprocas. Como é que o ministro está falando que um processo disciplinar pode levar à cassação do contrato de concessão? Aqui, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pode apertar a Enel para rever algumas cláusulas se o contrato de concessão foi frouxo. Agora, o meu problema não é a Enel que se exploda. Eu multei a Enel várias vezes. O problema é assim, é narrativa. Questão da narrativa. Isso prova que a privatização não serve, então está começando a construir uma narrativa socialista de Estado grande. Essa é a questão que eu estou colocando. Agora, qual a sua avaliação sobre o contrato de concessão, as privatizações? Eu queria ver a sua opinião. Capês, boa tarde a você, boa tarde à audiência e boa tarde aos meus colegas e colega. Obviamente, existem 3 grandes problemas nas ponderações do ministro. Primeiro, você bem disse, um contrato de concessão prevê 2 partes, direitos e obrigações para as 2 partes. E se há problemas neste contrato, a parte que é prejudicada tem os instrumentos necessários para cobrar da outra uma solução. Caso não haja solução a estes problemas, aí sim tem início um procedimento para uma eventual rescisão deste contrato. O que o governo federal e o governo estadual aqui em São Paulo podem fazer, portanto, é indicarem quais são os problemas e cobrarem solução neste momento. Há um segundo problema que diz respeito à competência, à atribuição administrativa. O ministro das Minas e Energias tem todo o direito de questionar a Enel, mas ele não pode fazê-lo formalmente, porque esta é uma atribuição dos contratantes, no nosso caso, o Estado de São Paulo, ou da agência reguladora do setor, que é a ANEEL. Essa agência tem como função exclusivamente tutelar estes contratos e fiscalizar estes contratos. Deveria, portanto, esta agência estar agindo, e não o ministro enquanto chefe de uma pasta. E, em terceiro lugar, é fácil nós agirmos como engenheiros de obra pronta. Agora que esse contrato tramita, esse contrato dura há 20 anos e nos primeiros 15, 16 anos ele funcionou bem, não é agora, depois de tudo isso, que a gente fala, olha, surgiram problemas, vamos voltar 20 anos na história, porque aquela solução onde demorava 2 anos para ligarem um relógio de luz na casa em alguém era correta. Calma lá, ministro, esse realmente não é o caminho adequado. É por isso que aqui no Linha de Frente, os debatedores são todos muito experientes e muito bem preparados. Deise, primeiro que o contrato de concessão é celebrado com estados e municípios, em primeiro lugar. Segundo, que é uma interferência centralizadora e autoritária do ministro e tem que respeitar os contratos de segurança jurídica. A gente estava falando aqui, eu ouvi a Deise Chocari, o ministro das Minas e Energia disse que vai abrir uma sindicância na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que pode levar à cassação dos contratos de concessão da Enel. Olha, a gente estava dizendo assim, em primeiro lugar, o contrato de concessão, por exemplo, em São Paulo, foi celebrado com o governo do estado de São Paulo. É um contrato. O contrato tem obrigações recíprocas, direitos e deveres, tem cláusulas. Contrato de concessão não é uma permissão. É um contrato em que é feito pagamento e a prestação do serviço. Paga o direito de concessão e presta o serviço. Então, para que haja esta concessão, o Estado de São Paulo, através da Procuradoria-Geral do Estado, teria que contestar esse contrato de concessão na Justiça. Segundo, que a Agência Nacional de Energia Elétrica é uma agência reguladora. Ela tem autonomia, não está subordinada. O diretor da agência tem mandato, ele não está subordinado ao ministro. E terceiro, que não se caça administrativamente um contrato de concessão. Então, me parece aqui um pouco de narrativa. Vamos lembrar que são 8,34 bilhões de reais que foram investidos. São Paulo, então, vai restituir esse valor para a Enel, caso haja cassação?
Então é preciso ter cuidado que a gente faz essas abordagens, porque há consequências e essas consequências recaem no Tesouro. E ao final ele arremata dizendo, sou contra a privatização. Enfim, vamos ouvir aqui, nós temos a Deise Ciocari, ela além de cientista política, ela tem muita experiência, ela trabalhou na Câmara dos Deputados durante muito tempo. Então ela teve um relacionamento profissional muito intenso com essa esfera de poder. Então, como você faz uma análise geral de tudo isso que está acontecendo, professora Deise Ciocari? Então, Capês, eu acho que só essa frase de somos contra a privatização, ela já diz muita coisa, né? Mas aí a gente tem que pensar também que a gente está num ano eleitoral, né? Então, qualquer coisa que venha no ano eleitoral, ela não pode ser ignorada. Não pode ser levada ao pé da letra, mas também não pode ser ignorada, né? Além de, para todas as interferências que tu já mencionou aqui, em relação à autonomia de poderes, de Estado, de agências reguladoras, a gente tem o fato de que os governos da esquerda sempre foram contra as privatizações, né? Num ano eleitoral, some-se a isso o serviço da Enel, que já não é prestativo. O ministro deu uma declaração dizendo também que ela não pagou os 300 milhões por causa das multas, em função das chuvas e dos dias que a população ficou sem energia elétrica, né? O centro de São Paulo tem sofrido muito com isso. Agora, qualquer água que cai em São Paulo, todo mundo fica sem energia elétrica e ninguém aqui está defendendo que permaneça dessa maneira. Mas existe um discurso por trás, um discurso do ministro e do governo em geral, que é contra qualquer manifestação da direita. Aí a gente tem que lembrar que é ano eleitoral. Um governo de esquerda, que precisa fazer mais prefeitos. Em São Paulo, a gente tem um governo de direita que se alia muito a um dos maiores antagonistas desse governo, né? É óbvio que os discursos vão dando de frente um com o outro, né? As interferências, elas são muitas, como o Capê já falou, mas tem toda essa questão de narrativa mesmo, até de chamar a atenção. Então, qualquer coisa que aconteça, se essa história for adiante, que eu acho um pouco improvável, mas se essa história for adiante, o governo já tem uma prerrogativa de, olha, nós resolvemos o problema da energia elétrica num período eleitoral e isso pode acabar dando muitos votos para a esquerda. Se não resolver, se apaga essa questão e aí vem com outro espetáculo, uma outra notícia que chame tanta atenção quanto. Ricardo Rous, o serviço da Enel é insatisfatório. Eu vi isso como presidente do Procon. Fizeram muito investimento, tem aí quase 9 bilhões de reais em 5 anos. Agora, a questão que eu coloco é o que garante que se fosse um serviço público prestado pelo poder público, o serviço que é insatisfatório seria melhor. Você me ajuda a lembrar de algum serviço público no Brasil que seja eficiente? Boa tarde, Capês. Boa tarde, meus colegas aqui de bancada e boa tarde para toda a audiência da Jovem Pan. Capês, tem 3 pontos que eu acho importante aqui, um deles já respondo esse teu questionamento. O primeiro deles é o fato, serviço que a Enel está prestando ao povo, em especial da cidade de São Paulo, porque a Enel tem outros contratos em outros estados, em outros municípios, é ruim, está prejudicando a população e está prejudicando muito. Se a gente pegar só a última falta de luz que nós tivemos aqui, mais de 35 mil pessoas no centro de São Paulo ficaram sem energia elétrica. Algumas pessoas reclamaram por 9 dias a falta de energia elétrica. 9 dias é muito tempo. Então, está demonstrando, mês após mês, crise após crise, que a Enel está prestando um serviço ruim, em especial à população da cidade de São Paulo. Segundo ponto, sem narrativas. E aí eu quero pegar o teu gancho. Se o serviço de energia elétrica fosse público, a gente teria a mesma qualidade que a gente está tendo na maior parte dos postos de saúde, a gente teria a mesma qualidade que a gente está vendo na maior parte das escolas públicas do Brasil, onde nós estamos no ranking de educação lá no rodapé, entre os piores países do mundo. Então, não podemos entrar nessa narrativa de não privatizar, do nós contra eles, do sou contra a privatização. Não, isso é uma conversa, isso é uma narrativa num ano eleitoral. Porque o ministro nem está na área específica de competência dele. A ANEEL, sim, a Agência Nacional de Energia Elétrica, é o órgão regulador, como já foi dito aqui, o órgão que poderia entrar na justiça contra a Enel, e eu até acho que deve entrar, na minha opinião, pela prestação do serviço ruim da Enel, é o governo do estado de São Paulo.
Ponto. E a agência reguladora em Brasília, a ANEEL, ela é quem regula esse processo aí sim. É quem vai instaurar esse processo administrativo que pode ir para algum lugar ou não. Porque a Enel já tomou multa da ANEEL lá atrás. Acho que, se eu não estou enganado, 140 milhões, depois 100 milhões e não resolveu absolutamente nada. Então tem uma narrativa política aí. E o terceiro ponto que nós não podemos esquecer é que nós estamos num ano eleitoral. E quando a gente fala da falta de luz, muito tem se tentado colocar esta culpa, até em narrativas políticas eleitorais, no atual prefeito da cidade de São Paulo, que, pelo que eu estou vendo, está fazendo de tudo ao seu alcance para resolver o problema, mas que não está necessariamente dentro da alçada dele. Então tem ido a Brasília, tem falado com o governador, tem feito reunião com a Enel, e o que muitas pessoas de esquerdas querem é conectar este problema da Enel ao atual prefeito Ricardo Nunes, que não é verdade. O prefeito tem feito tudo possível ao seu alcance para resolver o problema. E, de repente, colando isso no prefeito, leva alguma vantagem, pode aparecer aí como um salvador da pátria o candidato mais ligado ao atual governo, que é o Guilherme Boulos, que vem falando, inclusive, desse problema todas as vezes que a gente tem problema de falta de luz. Como você pode perceber, a tendência aqui do Linha de Frente é sempre debater os temas sem politização, sem ideologia e longe das narrativas. Ou seja, apresentamos aqui, contrato de concessão é contrato, fruto de prévia licitação. Para quebrar um contrato tem uma série de consequências e esse contrato só pode ser quebrado perante o Poder Judiciário, né? Se respeita o ato jurídico perfeito. Então, a Enel tem os seus direitos. A questão é conduzir esse contrato para que o serviço melhore. Ou então, rescindir esse contrato na justiça. A questão que se debateu aqui foi a narrativa, através de uma representação na ANEEL, que a ANEEL, inclusive, não é subordinada ao ministro, não obedece ao ministro, ela tem gestão própria. O mandato nem coincide com o mandato de um diretor de agência reguladora, nem coincide com o mandato presidencial, o término desse mandato. Então, essa interferência em órgãos que são autônomos, Banco Central, agência reguladora, é danosa. E querer levar a questão para o fim da privatização também é politizar. Aqui a gente discute o tema com serenidade.